Capítulo 10. Ações extremas. O que a maioria das igrejas hoje considera ser extremo era normal para a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha visões e visitações. Eles tinham uma cultura de milagres que levou o evangelho para a frente. Tudo o que faziam era para o Senhor. Quando o Senhor deu instruções aos seus discípulos de ensinar às outras pessoas a mesma coisa que ele lhes havia ensinado, ele não estava falando apenas de doutrina. Aqueles homens viram ambos os mundos, viveram em ambos os reinos, moviam-se naquele poder e tinham a missão de ensinar os outros a fazer o mesmo. A oração é alcançar uma resposta. O jejum é abrir mão de tudo que é temporal. O jejum ajuda a aprofundar a resolução que estamos prontos a sacrificar tudo, até de nós mesmos, para alcançar o que buscamos para o reino de Deus. Andrew Mihai. Os milagreiros dos últimos 2000 anos eram pessoas que viveram suas vidas centradas em Deus. Quando você lê sobre as vidas daqueles que viram o Senhor, ou que falaram e trabalharam com os anjos, que realizaram milagres, sinais e maravilhas, é até um pouco difícil de imaginar que deveríamos fazer parte da mesma família. Em nossa era moderna, ainda existem aqueles que vivem e veem em ambos os mundos, natural e espiritual. Eles veem o invisível tão certo como eles veem o visível. Para cada história de uma visitação angelical que eles contam, há mais de 1.000 histórias que eles não contaram. Em reuniões, talvez eles não dizem que estão vendo anjos na sala porque eles não querem que as pessoas se distraiam, mas eles nos ensinam a ser como eles. Eles livremente nos ensinam a ver e a como se mover no mundo espiritual. Eu busquei apresentar algumas destas formas neste livro. Agora eu vou explicar-lhe por que estas pessoas veem de forma tão completa e tão clara. O que é que lhes permite ter um acesso contínuo para o domínio espiritual? Subtítulo: Jejum. Eu não ouço muita gente falar sobre o jejum nos dias de hoje. É difícil crucificar a carne, por isso não é um assunto popular. Se fosse fácil, nós jejuaríamos. O jejum quebra o domínio da nossa alma sobre o nosso espírito. O jejum é uma forma poderosa e eficaz para o nosso espírito tomar o seu lugar de direito sobre o nosso corpo e alma. Ele coloca o nosso corpo e alma em sujeição. Quando isso acontece, o espírito é livre para se envolver em coisas espirituais mais plena e facilmente. O Senhor não nos disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6,16. As coisas que nos impedem são as coisas carnais, as coisas da alma. Quando negamos a carne, a recompensa é exponencial. Na minha opinião, o jejum é um estilo de vida para cada discípulo. O jejum transformou meus pensamentos e se tornou a minha porta de entrada para o mundo espiritual. As mudanças físicas no seu corpo refletem a transição espiritual que já começou. Além disso, se você estabelecer o jejum como estilo de vida, os céus permanecerão abertos em sua vida e em sua mente. Emerson Ferrell. Subtítulo: Quanto tempo devo jejuar? Até mesmo jejuar somente uma refeição pode fazer um grande impacto, mais do que você imagina. Há pessoas que fazem uma promessa de jejuar uma refeição toda quarta-feira ou a cada sexta-feira. Outros jejuam para dar esse tempo para a oração e estudo da Bíblia. Eu geralmente jejuo de 1 a 3 dias, dependendo do motivo do jejum. Se eu sentir que o Senhor quer que eu jejue mais,
eu peço a Deus que me dê a graça de fazê-lo. Subtítulo: 13 dias de jejum. Às vezes, o Senhor quer que você vá um pouco mais longe do que o normal. No ano passado, o Senhor me disse para jejuar e orar por 2 semanas por alguém que estava morrendo de uma doença. Eu realmente não sentia e nem via nada enquanto eu estava em jejum. Eu continuei pela fé. No 13º dia, eu senti o Senhor dizer: já podes comer agora. Então eu o fiz. Mais tarde, naquela mesma noite, meus olhos espirituais se abriram. Fui levada a uma região de cativeiro, como já falei anteriormente neste livro. Neste lugar eu vi a alma de quem estava doente e morrendo. No espírito eu podia ver a condição da alma desta pessoa. Eu também vi o demônio que estava fazendo-a doente. O Senhor me disse para perguntar ao espírito o seu nome. Então o Senhor me disse para repreender o espírito e ordenar que saísse. Quando fiz isso, o espírito maligno ficou muito irritado, mas ele saiu imediatamente. Então o Senhor me levou de volta para casa. 2 semanas depois, a pessoa que estava morrendo foi examinada pelo médico. O médico não encontrava qualquer doença ou enfermidade no corpo desta pessoa. Glórias a Jesus! O jejum não só abriu os meus olhos, mas me deu a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Muitas vezes eu sou inspirado pelo Senhor a jejuar, mas nós temos que jejuar mesmo quando não somos inspirados a fazê-lo. Quando você jejua com uma causa justa em mente, você faz mais progresso no mundo espiritual do que imagina. O evangelista e autor Kevin Bascone vê os anjos ao seu redor o tempo todo. Eles têm comunhão com ele em sua casa. Mas o Senhor deu a Kevin uma chave importante que o ajudou muito quando ele começou a sua jornada. O Senhor lhe disse: leia e descanse, jejue e ore. Kevin passou um bom tempo seguindo as instruções do Senhor. Ele também escreveu sobre a revelação que o Senhor deu a ele em uma série de livros chamada Dance with Angels, em inglês, Dançando com os Anjos, tradução livre. Kevin compartilhou coisas que podem ajudar a ver no mundo espiritual. Subtítulo: Exemplos atuais. David Hogan, missionário no México. David Hogan e sua equipe ministerial normalmente jejuam em dias alternados. David também menciona o jejum de 40 dias quando ele está buscando a Deus a respeito de algo específico. Uma vez, quando estava sob um ataque demoníaco, o filho de David perdeu a visão e a audição. David disse ao Senhor: isso não vai acontecer com a minha família. Ele disse que jejuou por 5 dias sem comida e sem água. Então o Senhor falou com ele no 5º dia e disse a ele o que fazer. O seu filho foi imediatamente restaurado. Subtítulo: Mahesh Shevda, pastor e evangelista. Nos primeiros dias do seu ministério, Mahesh Shevda trabalhou em um lar para pessoas com deficiência. Havia um menino lá que havia sido gravemente desabilitado, que continuamente machucava o seu próprio rosto. Mahesh perguntou ao Senhor: Senhor, qual é a resposta para o pequeno Steve? O Senhor lhe respondeu: este tipo de espírito só sai pela oração e pelo jejum. Mahesh jejuou por 14 dias pelo menino. Nos primeiros 3 dias, ele não bebeu água. Então o Senhor lhe disse: vá e ore. Mahesh foi e orou. O menino foi sobrenaturalmente lançado 5 metros e então ficou completamente curado. O menino nunca mais se machucou novamente. Muitas pessoas que têm ministérios proféticos começam o ano com jejum e oração. Isto ajuda-os a ouvir do Senhor de forma mais clara. Se você já desejou interagir com os anjos, o jejum irá remover o véu e mostrar-lhe a participação deles em sua vida. Emerson Ferrell. O jejum é o que nos prepara para uma nova unção. Existe uma liberação profética que é lançada quando uma pessoa ou uma igreja jejua continuamente durante 40 dias. Jane Tessem Franklin. Subtítulo: Oração extrema.
Falei um pouco sobre isso em Avançando em Oração anteriormente. Se você estiver disposto a orar até ver o avanço, você verá o avanço. O poder da oração é algo difícil de compreender sem a compreensão divina. Nós nem sempre percebemos o poder e a autoridade que nos foi dado e o que podem realizar. Eu mencionei Kevin Bascone antes. O Senhor também disse a Kevin uma vez para orar em línguas por todo o caminho até o Canadá, onde ele estava indo para uma conferência. Ele orou em línguas durante 18 horas. Enquanto estava nessa conferência, o Senhor abriu seus olhos e ele viu portais celestiais, anjos e até mesmo o próprio Senhor Jesus. O testemunho de Kevin realmente me inspirou a orar mais diligentemente. Você também quer ver Jesus? Tempos longos de oração não são novidade para a igreja e para os cristãos. Na igreja primitiva, os monges amarravam-se em vigas de apoio para manter-se em pé, para que pudessem orar durante toda a noite sem cair no sono. John D. Lake foi um evangelista que teve um dos ministérios de cura mais surpreendentes do século passado. Seu ministério teve mais de 100 mil curas documentadas em seus quartos de cura em Spokane, Washington. John orava por horas ou até mesmo por dias até que a cura se manifestasse. William Bryan foi uma das vozes proféticas mais ungidas nos últimos 100 anos. Suas palavras de conhecimento eram tão precisas que as pessoas sabiam que Deus estava neste trabalho. Ele podia dizer às pessoas os detalhes de suas vidas, mesmo sem tê-las visto ou conhecido antes. O irmão Bryan passava uma incrível quantidade de tempo em oração. Às vezes, ele se dirigia para um lugar isolado para orar por dias, até que o anjo do Senhor viesse falar com ele. Se você orar como essas pessoas fazem, você vai enxergar no Espírito e você verá milagres. Subtítulo: Combinando estes dois. Jejuando e orando juntos, podemos superar qualquer impedimento, obstáculo, obstrução e montanha que bloqueie o caminho entre nós e nosso destino e chamado em Cristo. A vitória só pode ser encontrada no mundo espiritual. É por isso que o diabo aproveita todas as oportunidades para nos desviar da oração e do jejum para o modo natural. Mahesh Chavda. O poder da oração e do jejum em conjunto não pode ser subestimado. Se você desistir do desejo de seu corpo de comer e entregar o desejo da sua alma à sua própria vontade, para que você possa orar, você irá superar todos os obstáculos. Homens e mulheres que vivem no Espírito e veem no Espírito tão plenamente, vivem uma vida de oração e jejum. Eles veem o Senhor e ouvem a sua voz. Eles caminham com os anjos. Se fizermos o mesmo, nós também iremos. Subtítulo: Engajando-se no reino dos céus. Jejum. Faça um compromisso de jejuar uma refeição 2 vezes por semana. Escolha um dia em que você não precise comer e jejue o dia inteiro. Se isso parece muito difícil, jejue as sobremesas por um dia. Deus vai honrar este compromisso. Conforme a sua experiência com o jejum aumentar, você poderá jejuar por um dia até 3 ou 7. Se você tem problemas médicos, fique esperto e não se deixe ficar doente. Deus está olhando para o seu coração. Ele não está olhando para a quantidade de dias. À medida que seus olhos se abrirem para o mundo sobrenatural, você vai ganhar muito mais motivação para jejuar e orar. Oração extrema. Escolha alguém ou algo que seja importante para você e ore. Se você já orou a respeito disso, ore em dobro. Se você orou por 1 hora, ore por 2 e etc. Levante-se e ore durante a vigília da noite, de madrugada. O mundo espiritual parece ser muito mais acessível durante o turno da noite. Se você tiver um dia que você pode reservar para a oração, ore em línguas durante 8 horas. Ore todos os dias, mas não se force. Peça ao Senhor para aumentar a sua alegria conforme você ora. No final de cada tempo de oração,
Sente-se em silêncio por 10 minutos e apenas desfrute da presença de Deus e permita que o Senhor fale com você. Certifique-se de anotar todas as suas experiências e revelações que receber quando você jejuar e orar. Amém.